As mudanças propostas pelo novo acordo ortográfico da língua portuguesa, que começaram a ser implantadas em 2008, passaram a ser obrigatórias a partir de janeiro desse ano. Assinado com outros 7 países, o acordo foi feito através da norma culta padrão do português e tem o objetivo de diminuir a burocracia e tornar a língua portuguesa única nos países que a utilizam. Porém, as novas regras estão confundindo a cabeça de algumas pessoas. Para tentar esclarecer as principais mudanças, o RN foi conversar com o professor Luiz Cláudio Jubilato. Confira agora. Uma das grandes mudanças foi a queda do trema. Então não existe mais trema em língua portuguesa, mas ninguém vai falar mais, vai falar linguiça. Todo mundo vai falar linguiça, só que o trema de linguiça caiu. Então as pessoas têm que lembrar. Toda vez que você tinha que, qui, gue, gui, o trema caiu, tá? Mas a expressão continua, que, qui, gue, gui. A outra coisa que é importante é que 3 letras que nunca saíram da língua portuguesa voltaram, que é o caso do K, do W e do Y, tá? Do K, do W e do Y. A outra coisa que eu acho que é fundamental a gente levar em consideração é que algumas palavras que eram de uso assim, cotidiano, basicamente, vão formar palavras novas. É o caso, por exemplo, de palavras ligadas pelo hífen. Então, muitas palavras que eram escritas de um jeito, a partir da queda do hífen, serão escritas de outro. E algumas vão permanecer. Por exemplo, os dias da semana permanecem. Todos eles com hífen. Mas algumas palavras não. Acento, a gente tem que tomar cuidado com o chamado ditongo E e OI. Esses ditongos, caiu o acento deles quando a palavra é paroxítona. O que é uma palavra paroxítona? É aquela que tem a penúltima sílaba mais forte do que as outras. Nas palavras oxítonas, o acento manteve-se. É o caso, por exemplo, destrói, permanece o acento. Tá? É o caso de anéis, permanece o acento. Por quê? Porque a última sílaba é mais forte do que as outras. Esse é o primeiro dado. O outro dado sobre o acento é que o circunflexo caiu em palavras que têm e, em, que é o caso dos verbos crer, dar, ler e ver. Então, creem, deem, leem e veem, o acento circunflexo no primeiro E caiu. E palavras terminadas em OO. É o caso, por exemplo, de vou, perdoo, magoo. Todas elas não têm mais acento circunflexo no primeiro O. Primeiro que o grande truque é treiná-las na escrita o máximo possível. Mas a questão da assimilação tem muito a ver, por exemplo, com a questão do hífen, né? Então, tem que se treinar bastante por conta das regras, mas é facilzinho. É lembrar, por exemplo, que alguns hífens foram mantidos em prefixos, por exemplo, como grão, grã. Caso, por exemplo, de grão-mestre, continua com hífen. Grã-Bretanha, continua com hífen. Lembrando também que alguns topônimos, no caso, por exemplo, Belo Horizonte, não tem hífen. Porto Alegre não tem hífen, mas Porto Alegrense tem. Tá? Belo Horizontino tem. No caso, por exemplo, de quem nasceu no lugar, literalmente o hífen aparece, mas no caso dos nomes das cidades, não. Por exemplo, os advérbios bem e mal, mantém-se o hífen. É o caso de bem entendido, é o caso de mal entendido. Quer dizer, algumas expressões, né, no caso desses advérbios, é tranquilo. Agora, é bom lembrar, por exemplo, que pós, quando tem acento, pré, quando tem acento, manteve-se o hífens. Mas quando esse acento caiu nesses prefixos, aí sim se manteve. É o caso, por exemplo, pré-escrever. No caso, por exemplo, de pré-escrever, você não tem acento. Então, a palavra ficou junta. Mas, por exemplo, pré-histórico, tá? No caso, por exemplo, de pré-histórico, como pré tem acento, no caso, mantém-se o hífen. Creio eu que, em algum momento, as pessoas não vão escrever, né, da nova forma. Vão continuar escrevendo da forma antiga. Até porque vão pegar livros antes do acordo e esses livros vão ter a grafia antiga. Então, é necessário verificar o que acontece hoje e comparar com o que acontecia antes. Se antes já era difícil, imagina com essa mudança toda.